e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Uhul! Muito bem. Nica, faz favor. Pai, obrigada. Obrigada por nos teres reunido, por percebermos finalmente o nosso propósito e aquilo que necessitamos de aprender para que ele se efetue na verdade. E assim, em união, é muito mais fácil. Por isso, Pai, que o teu filho se possa orgulhar de nós, porque o seu exemplo, de facto, é aquilo que nos guia e é aquilo que nos inspira. E assim, com esta vontade de ir conhecendo cada vez melhor o seu exemplo, a sua mensagem, vamos então, em conjunto e com o coração cheio de vontade de o conhecer melhor, dar início então a este estudo do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Nica. Muito bem, então vamos para a nossa leitura inicial. Quem é que tem aí o texto que possa ler, os 4 versículos do prólogo? Eu tenho aqui, Filipe, posso ler? Muito bem, obrigado, Emília. Podes ler, se faz favor. Então diz assim: visto que muitos empreenderam a organizar uma narrativa acerca dos factos que se cumpriram entre nós,
como nos transmitiram os que, desde o princípio, se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Muito bem. Obrigado, Emília. De nada. Então, olha, aproveitando que tu fizeste a leitura, vais-nos então explicar por palavras tuas, destes 3 versículos que nós já estudámos, das reflexões que já fizemos, o que é que tu, do teu ponto de vista, portanto, o que é que podes destacar daí, do que é que mais gostaste, do que é que compreendeste, do que é que interpretaste, o que é que te... quero que faças um comentário aos 3 primeiros versículos para nos enquadrar aqui o nosso estudo. Pode ser? Liga o micro, se faz favor. Pois não estava o micro ligado. Olha, ainda estou a aprender, ainda não aprendi, mas tenho ficado coisas muito importantes. Exato. Por exemplo, da semana passada ficou-me que temos que aproveitar as oportunidades. Sempre que é oportuno ou que temos a oportunidade de investigar em nós aquilo que ainda precisamos melhorar, aquilo que nós, por vezes, estamos a emanar de nós, se é bom para nós, se é bom para os outros. Aprendi aqui que Teófilo é ser amigo de Deus, e eu quero ser amiga de Deus. Não me esqueci da frase que a Alexandra nos partilhou connosco, que nos dizia: quem não crê nas palavras de Jesus não é amigo de Deus. E isso marcou-me muito, esta frase. Sim, foi. Sei que devia ter começado aqui mais pelo início, mas olha que é o que me... Não faz mal, está tudo bem. Ninguém está aqui para te fazer um teste. Pronto, mas realmente neste momento é o que me consigo expressar do que tenho aprendido. Mas... É exatamente isso que eu queria. Portanto, obrigado pelo teu contributo. Agora precisamos de outro contributo, porque a Emília falou mais aqui do versículo 3. Quem é que quer falar do versículo 1 e quem é que quer falar do versículo 2? O sorriso da Fernanda Malva já denuncia. Eu posso aqui contribuir, não vou especificar talvez okay. Qual o versículo, mas exato. Pronto, aquilo que me salta aqui à minha visão, e é aquilo que eu estou, até mesmo pelas pequeninas leituras que já fiz para o de hoje, foi muito pouco. Aqui salienta-se o facto de, eu acho que este prólogo vem de encontro à nossa descoberta, à descoberta de nós próprios. Portanto, à medida que nós vamos lendo, pelos exemplos, pelas personagens, e eu estou a falar nas personagens porque a personagem que eu escolhi, como vos disse na altura, não foi propriamente uma escolha, foi tipo uma intuição, é esta. Foi uma personagem que me disse muito. Não consigo entender o motivo neste momento, mas foi algo que me tocou muito. Aliás, que me tem tocado nos últimos anos, as problemáticas das pessoas. E eu julgo neste prólogo, por aquilo que nós já estudámos e por aquilo que nós vamos aqui falando, que efetivamente é uma descoberta interior nossa, porque à medida que nós vamos vendo uma palavra, vamos entendendo aqui o significado da palavra, vamos tirando não só o significado linguístico da língua portuguesa, do seu significado, mas vamos tirando mais além. E é esse mais além que nós precisamos também tirar de nós próprios, porque temos que ir mesmo aqui ao nosso interior mais recatado, que muitas vezes tendemos a esconder, porque não estou aqui a dizer nada que ofenda, porque efetivamente nós temos muitas dificuldades e muitas delas nós temos tendência para as esconder, e isto vem pôr a nu tal e qual, a nu todas as nossas fragilidades, porque se nós estivermos atentos
a tudo o que já foi dito, ao que está aqui escrito, coloca exatamente a nu o que nós somos. Então há que colocar mãos à obra, e desde o início que nós aprendemos que nós estamos em construção, também foi uma frase muito bonita que realmente retive, nós efetivamente estamos em construção, e cada vez mais eu sinto que estou muito longe, mas é mesmo muito longe de um final e de um saber, estou mesmo muito longe. No entanto, estas particularidades que nós vamos aqui retendo vão contribuindo, mesmo que seja pouco, mas vão contribuindo para a nossa descoberta, e é essa nossa descoberta que nós temos que fazer para que possamos ser pessoas melhores, para que o ambiente que nos envolve seja melhor, para que depois o ambiente em si vá fortalecer outros ambientes e assim construir um planeta regenerado e de bem, que é isso que se pretende, porque de grão a grão a galinha enche o papo, diz um ditado português. E pronto. Muito bem, olha, ela já a fazer ligações com a humanidade. Bem, isto é já assim um nível, já mais outro nível, não é? Muito bem. Então, Marta, também estavas a sorrir, não era? Agora anda tudo assim. Agora, quando a gente se ri, põe-me à frente. Estava porque ficou-me também muito a frase que tanto a Emília falou em relação ao que a Alexandra disse, ou que a Fernanda Malva também falou, que nós, peço desculpa, mas ainda estou em construção, ou estou fechado para obras, mas ficou-me também muito a frase, um exemplo que foi dado, que é, nós ao estudarmos o Evangelho e ao verificarmos, nós vamos ver que há personagens a quem não lhes é dado nome. E achei muito curiosa a analogia que foi dada, penso que até por ti, que quando as personagens não têm nome, pode ser qualquer um de nós. Ou seja, independentemente do estudo que nós fizemos, que cada um estudou uma personagem, não é? Mas também que foi assim de uma grandeza, porque foi quem teve em contacto direto com Jesus, não é? E quem privou com ele, quem ouviu o verbo dele diretamente, mas depois há outras tantas em que não são referidos os nomes, não é? Que são os que estão a ouvir a palavra de Jesus, e que pode ser qualquer um de nós, porque estamos ainda numa aprendizagem, e por isso, inclusivamente, quando quando Jesus sobe ao monte, não é? Estou a imaginar cada um de nós sentadinho aos pés dele, né? Está a Cidália, a Marta, a Paulina, a Minda, cada um de nós, a ouvir as palavras dele. São as personagens que ainda não têm nome. Foi isto que me ficou também. Muito bem. Ok, pronto, é exatamente isto. Portanto, nós vamos, à medida que o estudo se vai desenvolvendo, nós vamos ficando mais familiarizados com o texto, vamos conseguindo retirar outras interpretações, outras ligações, e, portanto, o Heloísio deu então um mote para nos dar aqui uma linha interpretativa de uma construção que tem que ser feita em nós, não é? Ou seja, Jesus é um ser perfeito, é aquele que já atingiu a essência divina, ou seja, é o ser construído, não é? É o ser integral, é o ser puro. Na conceituação espírita, é o espírito puro, e nós, na condição de espíritos imperfeitos ou de espíritos em construção, temos que fazer uma longa jornada do ponto de vista evolutivo enquanto espíritos imortais, mas para lá chegarmos é necessário edificar pilares, colocar tijolos, portanto, limar arestas para chegarmos lá. Então a vinda do Cristo é exatamente para nos dar esse projeto divino, não é? Imaginem um projeto de uma casa, não é? O projeto disto, o arquiteto e o engenheiro, não é? Portanto, são duas peças fundamentais para que a casa se construa. Não é? Deus, o supremo arquiteto do universo. Jesus, o engenheiro que ajuda a construção dos seres espirituais que nós somos. Então, outras pessoas, Lucas, não é? Empreende, porque reparem, Lucas também está neste caminho. Lucas
Lucas, ele ficou altamente tocado pelo amor do Cristo sem o conhecer, sem privar com ele. Mas sentiu-se tocado. E ao sentir-se tocado, sente a necessidade de dar à humanidade o seu próprio contributo. Através do quê? De empreender, não é? De empreender tempo, de empreender um esforço, não é? De empreender recursos que ele tem. Para quê? Para deixar esta obra. Para que nós, contemporâneos dele, pudéssemos estudar, pudéssemos aprofundar, também num processo de autoconhecimento. Porquê? Porque esta grande caminhada que nós vamos fazer para que se cumpra a obra divina em nós, é sobretudo este autoconhecimento que é necessário fazer, descobrindo quem somos, como nos melhorarmos, analisando os nossos defeitos, analisando as nossas virtudes, e a pouco irmos construindo os tijolos e edificar a nossa casa. Então, outros também se sentiram tocados pela mensagem de Jesus. Não é? Mensagens oculares que partilharam com ele e privaram com ele, tiveram a oportunidade e a bênção de receber diretamente a sua presença, e outros, não estando, portanto, são estas as testemunhas oculares, mas outros que, não estando perto de Jesus, se entregaram, que é o caso de Lucas, que não partilhou da vivência com o Cristo, mas as pessoas sentem-se tocadas, e também elas, a partir da sua própria vida, do seu próprio testemunho. Então, também a ele, também a Lucas, não é? Tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo. Ele está a falar do texto, mas do sentido figurado também se pode dizer que com a sua própria vida ele também escreve. Estão a ver? Porque a entrega que ele faz ao Cristo, a entrega que ele faz da sua vida a serviço do Cristo, é também uma forma de quê? De nos escrever. A nós, amigos de Deus. A nós que acreditamos, aproveitando a frase da Alexandra, que é muito feliz, nós acreditando nas palavras do Cristo, que aqui representadas pelo Evangelho de Lucas, pelo trabalho que ele teve de recolher toda esta informação da forma mais digna possível, porque não nos podemos esquecer que este Evangelho é uma súmula do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Mateus, portanto, é trabalhado sobre estes dois textos e sobre os textos, as reflexões de Maria e, portanto, e de outras personagens que ainda estavam vivas quando isto foi escrito, mas ele também, para se conhecer, tem também que investigar-se a si mesmo. E reparem, só consegue empreender um trabalho desta ordem quem tem amor no coração. Quem se sente tocado pelo Cristo. Quem sente em si um processo. É impossível tu não te conheceres a ti mesmo ou não teres uma espiritualidade superior em ti para deixares uma obra desta natureza. É impossível. Mas para chegarmos a esses padrões espirituais é necessário o quê? Mergulhar em nós mesmos. Então isto dá-nos aqui uma simbologia que quando nós mergulhamos, quanto mais mergulhamos em nós mesmos, mais profunda se torna a nossa experiência com Deus. Então eu não tenho dúvidas nenhumas, se nós tivermos aqui 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 20 anos a estudar em torno deste método de estudo, a nossa relação com Deus vai ser outra completamente diferente. Então, o prólogo é uma apresentação para todos nós a dizer-nos assim: meus queridos amigos de Deus, meus caros teófilos, rapaziada do NEP Casa com o Evangelho, eu investiguei-me a mim mesmo e deixo-vos esta obra para que vós mesmos
também vos possais conhecer. Vão ver a minha experiência e vão ver a experiência daqueles que viveram com eles e dos que, depois da morte dele, do desencarne, perdão, também se sentiram tocados. Então nós vamos viver esta experiência espiritual de aprendermos com as pessoas que estiveram com ele, de ver o que ele fez, de compreender qual é a intenção do Cristo quando fala, quando age, quando está com as pessoas. E se conseguirmos reter isso, que é a verdadeira essência do Evangelho, nós ficaremos também transformados. Não há outra hipótese. Então temos que ter um respeito profundo por cada personagem. Temos que ter um entendimento da história. Temos que ter um entendimento da cultura. Temos que aprender com as questões culturais, com as questões gramaticais, sem pressa, sem medos, com muita ignorância à mistura, mas é a procurar semanalmente que nós, no final, vamos ficar muito mais ricos, muito mais sábios e muito mais conhecedores de nós mesmos. E isto é uma grande jornada. É uma grande jornada porque não vai terminar aqui. E eu desconfio bastante que isto é apenas uma continuação. Mas pronto, lá chegaremos a saber quando estivermos do outro lado. Nica, faz favor. Filipe, é uma coisa uma reflexão que me surgiu hoje, ainda antes Ótimo. do NEP. Diga. Eu comecei a olhar para mim, como o Filipe quer que todos façamos, e comecei a pensar no que é que eu tenho feito durante toda a minha vida. E comecei a pensar no que é que o Filipe está a fazer agora na sua vida, o que é que a Fernanda Malva está, todos estes que, de alguma forma, estamos ligados já há alguns anos. E nós trabalhamos todos com o bem-estar e com a ajuda ao próximo. Você já fez já observou isso? Pois, não observei, mas a certa altura senti isso mesmo. É que nós temos todos modos de vida, profissões, o que quer que nos possa envolver com a sociedade, canalizada sempre no bem-estar ou no auxílio ou no que seja ao outro. Não há propriamente dentro de nós pessoas que façam um trabalho egocêntrico, que depois necessita o aplauso dos outros, percebe? Da apreciação dos outros. Eu acho que é exatamente o contrário. E o que o NEP me está a fazer é perceber que nós somos o cimento desta construção. Muito bem, bela analogia. Que nos liga, porque o cimento liga. É aquilo que une, que cola. Exato. E que mantém a estrutura em segurança. Muito bem. Excelente analogia, Nica. Obrigado. Ora, Helena, faz favor. Continuando aqui na reflexão da Nica, vocês têm estado sempre ligados, quase, não sei se sempre, mas há muito tempo já, portanto, a uma filosofia de vida. Mas mesmo aqueles que não estão, muitas das vezes, pelo menos isso aconteceu comigo, eu estive num sítio durante 40 anos, no mesmo sítio, e não me dava conta daquilo que fazia aos outros, nunca me dei conta. E só realmente depois de estar na doutrina, fazendo a análise da minha vida, é que comecei a ver, mas afinal de contas toda a minha vida ajudei, toda a minha vida estive voltada para os outros. Eu nunca tomei conta disso. Eu, onde estava, tomei conta de miúdos que os pais estavam a trabalhar, dava-lhes o almoço, tomava conta das chaves deles, quando eles caíam lavava-lhes a cara, quando eles se engalfinhavam uns nos outros, os separava e os acalmava. Quando havia inundações em casa das pessoas que deixavam as torneiras abertas, lá ia eu a correr, a apanhar a água portanto, tomar conta daquilo que estava
estava mal, daqueles que não podiam pintar a casa e nas horas vagas pintava, enfim, quando era preciso fazer alguma coisa que alguém estava doente também lhes ia levar o comer e os ajudava. Portanto, toda a minha vida estive voltada para os outros, mas nunca dei conta disso. Bem, nós vamos falar sobre isso, sobre a consciência. Né? E agora tenho estado realmente a ficar mais alerta, se afinal de contas tenho sido serva na minha caminhada e eu, em alguns sonhos, eu sabia que tinha que servir os outros. Já, portanto, muitos anos mesmo, mas nunca me dei conta, só agora que andamos a estudar é que me dei conta disso. Era só isso. Obrigado. Cândido. Olá, boa noite. Eu só venho reforçar uma coisa daquilo que a Helena disse. Eu conheço a Helena talvez há 40 anos e ela agora partilhou uma coisa dela que é a parte física da ajuda que ela fazia. Mas eu, como conhecia a Helena, apercebi-me da ajuda que ela dava às pessoas verbalmente, pela postura que ela tinha na vida, e eu cheguei a conversar com ela no local de trabalho da Helena, e ela se calhar não se apercebia, eu apercebi-me dessa diferença que a Helena tinha relativamente às outras pessoas, e é esse testemunho que eu estou a dar a ela agora, a vocês todos, porque ela, perdão, ela dava muito dela no diálogo que tinha com as pessoas. Era só isto que eu queria partilhar com vocês. Ela não falou, mas eu tinha que o dizer. Obrigado, Helena. Obrigado, Cândido, também. Muito bem, então vamos avançar para o nosso versículo. O versículo, portanto, diz: para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Até aqui, portanto, nós temos feito algumas ponderações pessoais, algumas reflexões individuais, temos feito a nossa própria interpretação, mas nós vamos entrar nos textos e temos que criar um método de trabalho, porque nós temos a nossa experiência de vida, não significa que nós não possamos partilhar a nossa experiência de vida adequada ao texto, mas nós, naquilo que é o texto, temos que respeitar o texto, ok? Temos que respeitar o texto e temos que aprender com o texto, e não o contrário, ou seja, nós não podemos, através dos nossos comentários, adicionar ao texto. O texto é que nos tem que ensinar a nós. Estão a ver ou não a perspectiva? Portanto, nós temos que aprender com o texto e com exegetas ou pessoas que, vincadamente, conhecem sobre os textos e aprender com eles. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Portanto, nós, até aqui, temos feito expressão por expressão. Por exemplo, o versículo anterior nós estudámos em expressões, não é? Tratámos com vírgulas, não foi? Portanto, dividimos o versículo em vários excertos e hoje vamos introduzir uma nova forma de abordar o estudo do versículo. Como? Isolando palavras. Nós já fizemos esta reflexão inicial, não é? Já vimos que há aqui uma predominância do autoconhecimento, da jornada evolutiva do espírito, não é? Portanto, da construção deste ser espiritual que nós somos, mas, então agora, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Logo aqui, no para quê, eu lembrei-me logo da dualidade entre o porquê e o para quê. Não é? Nós muitas vezes perguntamos o porquê das coisas. Não é? Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que estamos a estudar o Evangelho? Porquê é que nós nos juntamos aqui à quinta-feira? Às vezes pode não estar consciente, pode não estar lúcido. Então o que tem que ser refletido não é o porquê, mas sempre o para quê.
para que é que eu estou aqui? Para que é que Lucas, para que é que Lucas quer que nós confirmemos a segurança das palavras a respeito de termos sido, a respeito das quais fomos instruídos? Porque estas palavras são quem? São do Cristo. Através da escrita de Lucas, mas as palavras são do Cristo. E as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. Então, para que nós precisamos desta confirmação? Então vamos destacar aqui a palavra confirmes, que na verdade é um verbo confirmar, ok? Então, sobre esta perspectiva de estudo, o que é que nós temos que fazer? É vermos qual é que é a palavra, não é? Confirmar, é um verbo, e depois vamos pesquisar sobre o próprio verbo. O que é que significa confirmar? O que é o verbo? Ou seja, depois, se não encontrarmos nenhuma informação relativamente à palavra confirmar, vamos buscar sinónimos, ou seja, palavras que possam significar exatamente o mesmo, mas ditas de uma outra forma. Então, o método é este. Vamos à procura de informação sobre a palavra e, se não encontrarmos, vamos encontrar sinónimos. Então, o que é que eu fiz? Coloquei-vos aqui alguns links para um site onde havia, portanto, referências espíritas que pudessem ajudar-nos a compreender o que é o confirmar e quais são sinónimos do confirmar neste contexto. Conhecer plenamente ou tornar consciente. Então, reparem, é como se nós, e a verdade é esta, é que como se nós fôssemos ignorantes sobre nós mesmos e necessitamos de tornar lúcido à nossa consciência aquilo que estava oculto. E essa é a confirmação. É quando eu reconheço, é quando eu conheço, é quando eu compreendo. Então, coloquei-vos aqui duas referências. Um para consciência e outro para conhecimento. E a minha pergunta é, vocês viram alguma lição de Emmanuel ou de outro espírito que se possa ler, que é para nos ajudar a compreender o verbo confirmar ou confirmes? Alguém fez essa pesquisa? Eu fiz de sinónimos, de consciência. Ok, muito bem. Não. De consciência, sim. De conhecimento também tenho. É? À procura. Então vejam que está a ir tudo no mesmo foco, não é? Está a ir tudo aqui na mesma linha. Pronto. Então eu vou partilhar aqui convosco, que eu fiz aqui uma breve pesquisa. Vou partilhar aqui convosco. Ora... Só um momento. Pronto. Isto vim logo bater com os olhos aqui, percebi logo que isto era uma mensagem. Portanto, eu agora comecei a pensar, senhora, então mas eu agora como é que eu me desenvencilho deste estudo, se não tive tempo para estudar nada, e como é que eu vou fazer o estudo? E depois olhem o que me apareceu aqui. Recados do além, a tudo desconhecido. Sempre possível, faz uma oração ainda que ligeira, quando encontras alguma coisa ou quando te vejas perante algum acontecimento que ainda não conheças. Pronto. Recebi logo aqui um recadinho. Recebi logo aqui um recadinho só para me acalmar o coração. Pronto. E depois, então, fui aqui buscar uma lição que fala sobre conscientização. E agora, o método, qual é? Qual é que é aqui a ideia para nós? Não se esqueçam que nós estamos à procura do verbo confirmar, correto? E temos que relacionar o verbo confirmar com todas as reflexões do início que nós fizemos, correto? Então, nós, através destas lições, nós vamos retirar pequenos excertos que nos deem mais elementos sobre o que vai significar o verbo confirmar
no contexto do versículo. Então é como se fosse um colar de pérolas. Ou seja, através de cada lição, nós vamos recolhendo um pouco, e do pouco que recolhemos de cada lição, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer, tendo vários pontos aprofundados da própria palavra. E depois, com essas pequenas lições retiradas das lições lidas, o verbo confirmar deixa de ter aquele significado oculto que tinha no início, e com as ideias trazidas pela literatura espírita, o verbo confirmar começa a ser outra coisa. Então, vamos ler esta lição, conscientização. És livre de empreendimentos diversos, como sejam. Fazer o bem aos semelhantes, desinteressadamente, suportar incompreensões e afrontas sem revide, praticar a paciência em todas as situações difíceis, praticar a paciência, já li, aguardar a tua vez nas filas sem reclamações, compreender os momentos críticos dos companheiros sem reprová-los quando pareçam irresponsáveis, auxiliar sempre a fim de que se faça o melhor, trabalhar sem queixa, servir com alegria de quem cumpre um dever, agradecer aos que te amparam na vida sem esquecer as palavras que te expressam um reconhecimento com o sorriso da gratidão, corteja o que pensas, falas e fazes, com o dever de estender o bem para todos, quando se te faça possível, e entenderás o lugar em que te encontras na própria conscientização. Então, o que é que nós poderíamos retirar desta lição e relacionar com a confirmação do nosso próprio autoconhecimento? Sobretudo aqui este item 11, não é? Este item 11 que diz assim: corteja o que pensas, ou seja, pensa sobre o que pensas. Fala e fazes com o dever de estender o bem para todos, quando se te faça possível, e entenderás, e aqui é que entra a relação desta lição com o confirmar, e entenderás o lugar em que te encontras na própria conscientização. Então reparem que o que isto está aqui a dizer é o quê? É um entendimento da posição espiritual em que nós nos encontramos, que no fundo vai bater com a tal questão 919 do Livro dos Espíritos, onde o Santo Agostinho, no final do dia, nos vai falar sobre que ele no final do dia então fazia aquela reflexão, se ninguém tinha nada do que dizer sobre ele, se não tinha ferido alguém com alguma má palavra. Então, a confirmação tem a ver com um estado de consciência. E quando é que eu confirmo? Quando é que eu confirmo? Quando eu tenho consciência dos meus próprios atos. Estão a ver? Vamos ver outra. Portanto, isto é um exemplo. E reparem que agora já não estamos baseados em opiniões pessoais. Agora nós temos uma referência de uma lição de Emmanuel, não é? Que fala sobre conscientização, e que este trecho, por exemplo, nós para fazermos um documento, nós não retirávamos a lição toda, podíamos retirar como referência, mas retirávamos apenas este excerto pequenino, que é o que nos interessa para fundamentar a nossa ideia do versículo. Estão a ver? Está compreensível ou está assim meio... Agora eu já percebi a ideia. É? Pronto. Agora já percebi. Agora vamos... faz luz. Exato. Agora vamos buscar outro exemplo. Estão a ver? Vamos buscar outro exemplo. Ora, vou partilhar aqui convosco. Compartilhar. Vou partilhar. Pronto. Então, para que isto não fique muito exausto, não é? Portanto, eu arranjei 2 lições para cada palavra. Acho que para umas arranjei 3, mas pronto, era esta a ideia. Vou colocar aqui. E arranjei aqui este texto. Diz assim: Dissertações Espíritas, conhecer a si mesmo. Portanto, é uma referência da Revista Espírita,
do ano 6 de 1863, que está assinada pelo Espírito La Fontaine. E diz assim, reparem que nós andamos à procura do confirmar. Estamos a ir buscar referências espíritas, mas o objetivo é dar-nos ideias ou outras ideias para o verbo confirmar, ok? Portanto, é isto que está a acontecer. Diz então assim este texto. O que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, de um vício, é certamente o facto de não perceberdes que o tendes. Olhem aqui. A dificuldade que nós muitas vezes temos de corrigir um defeito é a ignorância do desconhecimento de não o termos. Estão a ver? E faz todo o sentido. Enquanto vedes os menores defeitos do vizinho, do irmão, nem sequer suspeitais que tendes as mesmas faltas, talvez 100 vezes maiores do que as deles. Isto é consequência do orgulho que vos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em vós. Deveríeis analisar-vos um pouco como se não fosseis vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizestes ao vosso irmão foi o vosso irmão que vos fez. Colocai-vos em seu lugar, que faríeis? Respondei sem segundas intenções, pois acredito que desejais a verdade. Fazendo isto, ou seja, colocarmos-nos no lugar do outro, não é? Amar o outro como a de si mesmo, não é? Podíamos relacionar esta passagem com esse texto. Fazendo isto, estou certo que muitas vezes encontrareis defeitos vossos que antes não haveríeis notado. Sede francos com vós mesmos. Travai conhecimento com o vosso caráter, mas não estragueis, porque as crianças mimadas muitas vezes se tornam más, e aqueles que as mimam em excesso são os primeiros a sentir os efeitos. Voltai um pouco ao alforjes, onde são colocados os vossos e os defeitos alheios, pondo os vossos à frente e os dos outros para trás, e tendo cuidado para não baixar a cabeça quando tiverdes vossa carga à frente. Então, deste texto, para nos ajudar a relacionar aqui a questão da confirmação, é nós podermos, por exemplo, olhar para o outro, porque há pouco estávamos a falar de olhar para ti mesmo, não é? De refletir sobre ti mesmo. E agora a perspectiva do conhecer-te a ti mesmo é veres aquilo que fazes relativamente ao outro. Então, eu tenho aqui dois campos de ação. Um que diz respeito à minha postura comigo mesmo e outro que diz respeito à postura minha com o próximo. Então, o verbo confirmar e aquilo que tem que ser confirmado é que eu tenho que me avaliar os comportamentos. Eu tenho que confirmar se a minha vida, se os meus atos estão quê? Estão em concordância com o Cristo. Então já temos aqui algumas ideias para o verbo confirmar. Ora, o Haroldo também traz aqui uma nota que diz assim: ao que tudo indica, o evangelista, neste caso Lucas, acredita que a sua narrativa pormenorizada, ou seja, é pormenorizada e organizada, fornece elementos para confirmar a veracidade da tradição oral e ao possibilite um conhecimento abrangente, completo dos fatos. Portanto, há aqui uma preocupação de Lucas, não é? Que a narrativa que ele vai explicar seja uma confirmação daquilo que efetivamente aconteceu. Mas nós, com esta interpretação, não estamos nesta interpretação literal do texto. Nós estamos a retirar símbolos. Não é? Já estamos numa parte simbólica do texto, que, segundo a interpretação que nós tínhamos tido das reflexões que fizemos dos primeiros versículos, agora estamos a miuçar palavra a palavra, relacionando sempre com aquilo que está para trás. Ora, Alexandra, faz favor. Oh, Filipe, desculpa lá estar a interromper. É o seguinte. Não é nada. Diz. É que eu não sei como é que tu chegaste aí, porque é assim, o primeiro link que meteste foi em relação à consciência, né? Sim. Então, como é que foste ter aí esses... A estas, portanto, estes textos que eu estou a ler
O link que eu coloquei aí é um link com 10, 20, 30 lições. E os links que eu abri são 2 lições dessas 30. Já Estão a ver? percebi. Sim, Portanto, sim. estas duas lições, portanto, são 2 escolhidas do link que eu enviei. O que é que nós Ok. poderíamos fazer? Qual é que era o objetivo? Era nós lermos as lições todas relativas à consciência e retirar excertos de cada uma que fundamentassem o verbo confirmar. Ok. Este seria o ideal, estão a ver? Porquê? Porque quanto mais referências nós retiramos, mais fundamentamos como verdade o nosso raciocínio lógico de interpretativo. É tal e qual o controle universal do ensino dos espíritos. É através de várias fontes idóneas nós retirarmos um caminho interpretativo para aquilo que estamos a estudar. Estão a ver? Porque agora tiramos estes 2 exemplos, mas haveria outras abordagens possíveis para o verbo confirmar. Ou outras interpretações, outras ideias que outros autores, que outras lições nos podem trazer. Nós estamos a fazer uma coisa muito superficial. E só estamos relacionados com as obras espíritas. Porque depois isto pode cruzar com outras passagens do Evangelho. Por exemplo, o próprio, eu já te passo a palavra, Fernanda, o próprio La Fontaine faz aqui relações. Ele faz relação, ama ao próximo como a ti mesmo. Como quê? Como uma forma de consciencialização dos meus próprios atos. Podíamos, por exemplo, relacionar com o versículo onde ele diz: os sãos não precisam de médico. Porque enquanto eu tenho orgulho, eu não consigo ver, eu vejo os defeitos dos outros, mas não consigo ver os meus. Então, todas estas relações podiam ser incluídas no verbo confirmar, porque ajudam a ter uma ideia mais abrangente da palavra em si. É assim, cada palavra é um mundo. Por isso a minúcia. Porque quando nós começamos a esmiuçar as palavras e quando conseguimos esmiuçar os pequenos excertos que retiramos de cada lição, quando nós olhamos para o produto final, tu olhas para o verbo confirmar com 7 ou 10 caminhos. E é desses 7 ou 10 caminhos que nos ajudam a ter visões mais amplas da interpretação do próprio versículo. Estás a ver, Alexandra? Pronto. Fernanda. Eu só quero dizer o seguinte, tem a ver só apenas com, para quem não está familiarizado, e foi o que eu entendi da pergunta da Alexandra. Quando nós abrimos o link que tu enviaste, ou os links que tu enviaste, nós para termos acesso às lições temos que clicar em cima do nome. E isso, as pessoas podem não estar familiarizadas e podem ter chegado ali e não ter percebido. Claro. Portanto, e depois ou abrimos todas, ou abrimos aquelas que, eu abri só algumas, aquelas cujo nome me disse alguma coisa e que depois de ler também me disseram alguma coisa, mas tem a ver com o facto de nós termos que clicar em cima do nome, para depois poder abrir. Pronto. É exatamente isso. Às vezes, quando nós estamos muito habituados a isto, não faz diferença, mas para quem não conhece faz toda a diferença. Obrigado, Fernanda. Alexandra. Filipe, não podes explicar abrindo a página e como é que fizeste? Sim, claro. Estamos aqui exatamente para isso. Para aprender. Portanto, deixem-me só partilhar aqui. Ora, deixem-me só ver se eu consigo, se calhar consigo fazer aqui de uma forma mais rápida. Deixem-me só... Exato. Se quiseres que eu partilhe, eu também partilho. Não. Deixa-me só daqui. Desktop não é isto. Okay. Vejam lá, conseguem ver bem? Sim, dá para perceber. Estão a ver o meu... Sim, estamos. Não estão? Pronto, então, quando eu clico... estão a ver aqui o tema consciência, cá em cima, Bíblia do Caminho, secção temática, consciência, correto? Este é o tema principal, é o tema consciência. E estas lições todas, até aqui há 45, nós temos lições
na literatura espírita que falam sobre o tema consciência. Correto? Então, se formos aqui para baixo, temos outras referências ao tema. O que é que nós temos aqui? Temos aqui outras obras, temos aforismos e citações, portanto, referências ao Velho Testamento, referências ao Novo Testamento, tudo sobre o tema consciência. Correto? Por exemplo, se eu carregar aqui aforismos e citações, se eu carregar aqui, o link é aqui, nesta cruzinha, para vocês saberem, tenho que carregar aqui na cruzinha, diz, a sua consciência, a do espírito encarnado, é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual, diz Emmanuel. Então, onde é que ele vai dizer isto? Portanto, vai dizer aqui, numa destas referências aqui, ou no 3 ou no 4, mas pronto, não vamos ler porque não perdemos tempo com isto, estás a ver? Pronto, então qual é que é a ideia? Eu tenho, não nos podemos esquecer que consciência era um sinónimo de confirmar. Estão a ver? Consciência era um sinónimo de confirmar, porque eu fui à procura de confirmar e não encontrei. Correto? Portanto, nós temos que, às vezes, por exemplo, a palavra que nós vamos estudar a seguir, que é segurança, eu já encontrei a palavra segurança. Mas em confirmar não encontrei nada assim temático para a palavra confirmar. Então, arranja-se sinónimos da palavra que digam exatamente o mesmo e vamos buscar, pesquisar sobre os sinónimos da palavra em estudo. Então, cheguei aqui a esta página da consciência, correto? Que é o sinónimo de confirmar. E pronto. Então, aqui vamos. A boa consciência é um tesouro melhor. Neio Lúcio, vamos lá ver. Então, isto é do livro Sementeira de Paz, Mensagens Familiares, professor Arturo Joviano, Neo Lúcio e outro. Meus filhos, Deus abençoe a vocês, conferindo-lhes muita paz, portanto, isto é uma comunicação mediúnica. Rómulo, meu filho, anote que o ensejo por vir, pronto. E depois ele diz aqui, a boa consciência é o tesouro melhor, pronto. Podíamos pôr, arranjar aqui, ver o contexto disto e depois, olha, esta frase interessa. A boa consciência é o tesouro melhor. Agarravas nisto, colocavas num documento, punhas a referência Livro Sementeiras de Paz, lição número 3, a boa consciência é um tesouro. Segundo o Neo Lúcio, a boa consciência é o tesouro melhor. Pronto. Já tinhas aqui uma referência feita. Estás a ver? Quem quiser saber mais sobre a referência, vinha lê-la, porque já tinha a referência, mas para aquilo que é o tema consciência, sinónimo do verbo confirmar, isto era o que nos interessava. Estou a fazer assim um exemplo, um exemplo raso, digamos assim. A consciência, pela filha, pronto, isto também é uma comunicação mediúnica, vamos... consciência desperta, André Luiz. É assim que ele, transformado, interpreta sob novo prisma a importância da sua presença na Terra. Olha, esta frase podia ser interessante. Ter consciência podia ser interpretar sobre um novo prisma a nossa importância na Terra. Estão a ver? Eu ter consciência de quem sou e de mim mesmo ajuda-me a ter o quê? Um novo prisma sobre a importância da minha vida na Terra. Então, vejam que nós estamos a fundamentar o verbo confirmar. Nunca esquecer disso. Mas não podíamos ficar só sobre esta leitura. Nós tínhamos que ler o resto, porque quando tu tens um viés interpretativo, uma linha, tu, quando vais ler, tu vais à procura de coisas que te ajudem a entender melhor aquilo que tu queres saber. Ok? Pronto. E este processo far-se-ia lendo as passagens, ir construindo em cima disto. Tu, no final de um estudo destes, só com uma palavra, ficarias com uma percepção bastante aprofundada daquilo que querias. E as referências que tu foste buscar
as referências que tu foste ler formam uma linha condutora e interpretativa. Então o verbo confirmar deixa de ser apenas um verbo desconhecido e passas a ter vários caminhos interpretativos desta confirmação. Isto está a fazer sentido? Mas é assim, eu acho que esta parte é importante para nós percebermos como é que devemos de estudar. Exato. Estás a perceber? Claro. Porque tu é que escolhes as palavras, por exemplo, confirmar os sinónimos, conhecer plenamente. E porque é que não escolheste a palavra, por exemplo, conhecer? É isso que eu não estou a perceber, porque é que escolheste... Pronto. Então vou-te mostrar aqui. Vou-te mostrar aqui como é que eu fiz. Ora bem, vamos partilhar novamente aqui acho que é este. Vocês estão a ver a parte da consciência, da boa consciência? Sim, sim. Pronto, então isto tem uma página principal, este site, que é aqui, carrega aqui na casinha e este site aparece assim, ok? Bíblia do Caminho, correto? Estão a ver todos bem? Pronto. Então, como é que eu faço a pesquisa por palavra? Eu chego aqui, índice temático, estão a ver? Índice temático. E eu tenho aqui de A a D, de E a M, de O a V, e A, B, C, D, etc. Correto? Eu pesquisei o verbo confirmar. Carreguei aqui em AD, fui ver aqui, confirmar, confirmar, confirmar. Não se confirma, não tenho aqui confirmar. Se eu não tenho aqui confirmar, que é mesmo o verbo que eu estou à procura, então eu tenho que ir à procura de sinónimos. Então o que é que eu fiz? Cheguei aqui, confirmar. Por acaso não foi aqui que eu vi. Fui aqui ao NapSearch, aqui sim é que eu fiz. Abri aqui, carreguei no versículo. Estão a ver? Confirmar. E fui aqui a este dicionário Strongs, que é dentro, portanto, nós pesquisamos aqui no NapSearch, leia a Bíblia, correto? Evangelho de Lucas, versículo 1, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Aqui o HD, a tradução de Haroldo Dutra Dias, correto? E dá-nos então aqui o texto. Se eu carregar no versículo, estão a ver que fica sublinhado quando eu passo ali o rato? Pronto. Se eu carregar, eu tenho informações só sobre o versículo, correto? E dentro, portanto, eu vou ter aqui a tradução de Haroldo Dutra Dias, é esta a segunda, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído, correto? Este é o versículo que nós estamos a estudar. E depois fui aqui. Portanto, conhecer, onde é que está? Não, acho que não foi aqui. Acho que foi aqui a nota de rodapé. Exato. Servidores, palavra, confirmes. Exato, foi aqui que eu vi. Pronto. O Haroldo Dutra Dias tem estas notas no texto original da nossa tradução. Ok? Vocês também têm na vossa tradução do Novo Testamento. E ele coloca aqui, confirmes, tornar-se consciente de algo, confirmar, reconhecer, conhecer plenamente. Pronto, foi aqui que eu fui buscar, estão a ver? Ou seja, o Haroldo, para nos ajudar a conhecer as palavras, ele coloca este tipo de notas. Estão a ver? Então, o confirmar pode ser substituído por tornar-se consciente de algo. E foi aí que eu cheguei à consciência. Correto? Confirmar, reconhecer e conhecer plenamente. Portanto, foi através daqui que eu fiz o link de sinónimo para o verbo confirmar. Estão a ver? Portanto, mas esta é uma forma de arranjar sinónimos. Porquê? Porque o Haroldo, como estuda, é um estudioso do Evangelho, ele vai buscar a etimologia das palavras em grego. E isto é importante também, porque indo buscar o significado da palavra nos dias atuais é diferente de buscar o significado da palavra
em grego antigo. Estão a ver? Então, ele, tendo essa referência que nos dá aqui nas notas dos versículos, dá-nos aqui pistas para nós depois irmos à procura. E foi assim que eu cheguei de uma forma, ou seja, não direta, indireta, não é? A procurar e a pesquisar. Curiosamente, reparem agora como é que eu linkei isto tudo. O que é que nós tínhamos falado anteriormente? Falámos de investigar, o Lucas vai falar de investigar acuradamente, vai falar que nós estamos em construção, e tudo isso que está para trás ajuda-me a perceber para onde é que é, porque isto é uma coisa também muito intuitiva, estão a ver? Nós vamos perceber, não nos podemos também deslocar do poder da inspiração. Então, o que me chamou logo a atenção foi o tornar-se consciente de algo. É a confirmação de que Jesus Cristo é a verdade, eu tenho que estar consciente disso. Mas quanto mais eu me conheço a mim mesmo, mais consciente eu tenho que estar relativamente a mim mesmo. Então, há este viés interpretativo, estás a ver, Alexandre? Mas foi aqui que eu vim buscar. Agora, vamos simplificar, porque isto é o mais complexo. Agora, iríamos passar para a segunda palavra, que é, desculpem lá, que isto já veio aqui para trás. Ora, vou aqui procurar Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Pronto. E agora, colocar aqui a coisa do Haroldo, para que confirmes a segurança. Agora vamos à procura da segurança, ok? Segurança. Eu vou lá à Bíblia do Caminho, isto vai-me aparecer assim, correto? Este site vai-me aparecer assim, e eu vou aonde? Como estou à procura de uma palavra, eu vou aqui ao índice temático, ok? Índice temático. Como o S, como segurança começa por S, então eu tenho que ir aqui procurar por S. MNOPQRS, portanto, carrega aqui em OV e vou diretamente para começar a pesquisar aqui do O. Venho cá abaixo, MNOPQRS, S. Segurança, olha, tem aqui segurança e insegurança. Eu tenho aqui informações sobre segurança pelo positivo e segurança sobre o negativo. Porque se eu refletir sobre a insegurança, ajuda-me a perceber o que é ter segurança também. Portanto, isto é um truque também interpretativo. É fazer o contrário, o oposto, o antagónico, que é para ficar desperto aquilo que nos interessa. Então, segurança. Carrego em segurança e pronto. Aqui tenho lições relativamente à segurança. O caminho do alto, da segurança íntima. Olhem, estávamos à procura de nós mesmos, o segurança íntima desperta logo, não é? Segurança íntima. Porque nós estamos aqui, estamos no processo de autoconhecimento. Segurança íntima, vamos lá ver. E agora vamos aprender com a lição, não é? Nós já estamos à procura da palavra segurança e o que é que significa segurança. Então, se te fazes modesto sem a preocupação de exibir humildade. Esta lição é boa que eu tive a lê-la. Se te fazes modesto sem preocupação de exibir humildade. Se executas as próprias obrigações sem invadir a seara alheia. Se auxilias sem pedir retribuição. Se retificas o teu erro sem culpar os outros na participação na falta de que te é própria. Se colaboras no levantamento do bem sem exigir o concurso alheio. Se te desincumbes das responsabilidades pessoais sem reprovar a conduta do próximo. Se sofres com paciência sem reclamar que os semelhantes te partilhem os obstáculos. Se toleras serenamente aqueles que te combatem sem desconhecer-lhes as qualidades nobres.
Se carregas a cruz do primeiramente próprio sem querer amarrá-lo aos ombros dos companheiros, se cumpres com o teu dever e não aspiras a outro prémio que não seja a consciência tranquila, se quem te poderá fazer mal, se procuras somente o bem. O que é que está aqui? Para tu teres segurança do caminho a traçar, é fazeres sempre o bem em todas as circunstâncias da vida. Então a segurança para saber se estás no caminho é o quê? É fazeres aquilo que te é pedido, segundo a moral do Cristo. Então segurança já não fica apenas uma palavra, já fica uma ideia. Eu tenho segurança que estou no caminho da autorrealização quando tudo aquilo que eu faço é feito com amor. Tudo aquilo que eu faço é feito com moral crística, com moral espírita, com moral cristã. Então a nossa segurança vai ser isso. E depois conclui, pensa nisso, atendendo a isso, e verificás que a segurança íntima reside em ti mesmo, qual acontece à paz da alma, que vem a ser património de cada um. Podíamos... Pois é assim, depois as ideias vão vindo, não é? Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Como é que eu tenho uma boa consciência? Fazendo o que é correto. Então, o meio de eu ter segurança para saber se estou no caminho reto é o quê? É a minha consciência, que é onde está inscrita a lei de Deus. Estão a ver as reflexões, como é que elas se interligam? E como é que isto tudo é tão bonito depois da gente perceber? Cândido, faz favor. Eu agradeço à Alexandra esta questão que levantou, assim também como à Fernanda, porque eu ia fazer esta pergunta no fim e eu ia lançar um repto ao Filipe, se me é permitido. Todos nós temos uns mais, outros menos dificuldades nesta busca, e eu ia pedir ao Filipe, por exemplo, para a semana, a aula ser uma aula de nós procurarmos isto que o Filipe nos esteve agora a mostrar. Porque, à partida, parece fácil, Exato. mas quem tem pouca experiência, eu tenho um bocadinho, mas tenho muito pouca experiência, vejo-me aflito porque não consegui, e o Filipe já uma vez também me disse mais ou menos como é que era, e tenho dificuldade. Portanto, é assim, para não me alongar, o meu repto era se, por exemplo, para a semana o Filipe arranjava 2 palavras como fez hoje e dizia assim, vamos aprender a procurar isto. E nós fazíamos os nossos apontamentos com calma para que depois, quando o Filipe estiver a explicar, nós já temos uma ideia assim, ok, olha, eu já andei ali, já fiz isto, já fiz aquilo. Era só isto que eu queria lançar, Filipe, se me é permitido, porque, pronto, há uma certa dificuldade, porque Claro. é um bocadinho complicado, sou sincero, é um bocadinho complicado, e eu costumo dizer que eu gosto destas novas tecnologias, mas às vezes a minha limitação, alto, é uma barreira grande. E nesta do NEP tenho muita dificuldade, sou sincero. Obrigado, Alexandra, obrigado, Fernanda, e obrigado a todos também. Sem problema algum, porque assim, como eu disse, nós não estamos com pressas. Portanto, Precisamente por isso. O grupo é que vai dando as necessidades e nós vamos ajustando em função de um grupo. Agora é assim, o que não pode acontecer é o estudo do NEP, como eu disse há pouco, se tornar um diálogo pessoal nosso. Estão a ver? Ou seja, de eu falar sobre a minha vida, de eu falar sobre os meus problemas e de eu falar, porque esse não é o âmbito do trabalho, estão a ver? Portanto, nós temos que estudar para aprender com estas reflexões para nos curarmos. Exatamente. Estão a ver? Só que isto dá trabalho, é claro que dá. É? Agora, este trabalho tem que ser feito.
obrigatoriamente, estão a ver? Mas isto pode ser feito de uma forma leve, descontraída, porque é assim, nós agora não estamos seguros, porque está tudo desconhecido. Mas quando isto estiver dentro do nosso âmbito de conhecimento, depois vamos evoluindo a pouco e vamos construindo. E mesmo quem não se sinta confortável na pesquisa, não tem que se sentir mal com o que quer que seja. Portanto, é estar aqui tranquilamente, é ouvir, é refletir, e nunca ninguém vai deixar de ser ouvido aqui. Portanto, todos nós, mesmo que... porque isto não é só retirar também lições dos textos, porque nós também temos vida, nós também temos sempre algo a dizer, e portanto é uma mistura entre aquilo que vamos retirando, aquilo que vamos conhecendo e a vontade que cada um tem de falar. Estão a ver? No entanto, temos que ter sempre um modo de ação. Qual é esse modo de ação? É as palavras que vamos estudando, é o versículo que vamos estando a estudar, e as nossas conversas têm que ser sempre em torno do versículo, em torno dos temas, estão a ver? Portanto, é nesse sentido que as coisas vão evoluindo. Alexandra. Filipe, eu agradeço muito, porque assim, é fundamental, nós estamos a começar do início, não é? Claro. E toda a gente tem dificuldades, e é muito importante sabermos como é que devemos de estudar, para chegarmos a essas conclusões. Claro. Pronto, e por isso é que eu agradeço. Claro. Então fazemos assim, combinamos para a semana, vamos deixar aqui o estudo aqui, ou seja, nós falamos um pouquinho sobre estas duas primeiras palavras, o confirmar e a segurança, correto? E vamos deixar o estudo deste versículo, vamos fazer um estudo mais aprofundado deste versículo, mas eu a demonstrar como é que se faz. Estão a ver? Que é para depois chegarmos à conclusão deste estudo, está bem? Pronto. Diz, Fernanda. Só quero dizer o seguinte, a minha experiência pessoal. Uhum. Hoje, na minha cabeça, está-se a fazer um bocadinho de luz. Uhum. Quando tudo isto começou, eu fiquei aterrorizada. Claro. Sou sincera. E não me estava a orientar. Claro. Eu tentava, mas não me estava a orientar. Hoje, e foi muito pouco tempo, tendo em conta também tudo, foi muito pouco tempo aquilo que eu tive à procura. Mas, por acaso, veio de encontro exatamente àquilo que tu estás aqui a expor. Uhum. Mas, pronto, só para dizer, para não ficarem muito apreensivos, Assustados. mas eu fiquei. Eu fiquei, mas lá está, sabes? É porque exige demais de mim própria. E isso também, às vezes, esta exigência que nós fazemos de nós próprios também faz com que nós tenhamos força para ir à procura. E é nesta procura, e eu estou a falar disto, como estou a falar a nível profissional, como estou a falar... Pronto. Claro. E é esta procura que me incentiva e que me dá depois alento, e às vezes nós demoramos horas à procura de uma coisa e chegamos à conclusão que é uma coisa muito mínima, mas olhamos para trás e dizemos que valeu a pena. E é um bocadinho isto que nós estamos aqui a fazer, eu acho. Pronto. Claro. Mas que não se assustem como eu me assustei, porque efetivamente eu digo que eu assustei-me muito. Depois a experiência vai trazendo a velocidade e a capacidade de fazer as coisas. É assim, vocês ouvem-me a falar e não sei o quê, mas eu também estou cheio de medos e de coisas. Isto tudo começou de uma pessoa cheia de medo de fazer as coisas. Então vocês agora olham para mim aqui a falar e não sei o quê, não é? Eu não sou diferente de vocês. Eu estava cheio de medo. Mas havia qualquer coisa. Uma vontade. E vocês também têm essa vontade. Vocês também têm esses medos. Agora imaginem, como é que eu vou começar uma coisa destas, não é? Eu próprio, como é que eu vou dar formação de pessoas que eu também não sei nada? Mas pronto, olha, pus-me ao caminho e o que é certo é que uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e vamos construindo. Portanto, se isto nós tivéssemos sempre segurança de tudo, estávamos tramados.
Portanto, o giro disto é a gente andar para a frente com aquilo que tem e com aquilo que pode, e com fé em Deus e nas boas inspirações. Portanto, é este o segredo. Portanto, essa sensação de nada saber e essa sensação de desconforto e essa sensação de insegurança, bem-vindos ao clube, porque eu também ainda tenho, está bem? Portanto, estamos todos no mesmo barquinho. Marta. Olha, a segurança para saber que estás no bom caminho e da autorrealização é ter amor no coração. Foi aquilo, a última coisa que tu disseste, mas não era isso que eu ia dizer. É que realmente o que tu tens agora estado a explicar, como é que nós devemos procurar, realmente, efetivamente, tu já explicaste, mas é como a Alexandra diz, e eu acho que todos estão, inclusivamente eu. Uma coisa foi nós estarmos a ver no início como tu explicaste, onde é que nós havemos. Outra coisa é na prática, é nós já estarmos a iniciar o estudo, porque eu não. É que eu ia te explicar, é que se calhar dá a parecer que nós não estivemos atentos àquilo que tu explicaste no início, porque tu explicaste isto tudo, nós vimos ir à Bíblia, como é que havíamos de fazer, só que na prática, não é, estudando agora como nós estamos a fazer, eu também estou completamente perdida, eu há bocado comecei aqui a olhar, mas depois vi aqui no item 14, exatamente, que realmente te referia aqui o tornar consciente, mas estava aqui a nadar, parecia um peixinho fora d'água. E pronto, eu acho que todos nós neste momento sentimos assim um bocadinho. Claro. Porque eu também tive dificuldade em perceber, mas como é que tu chegaste àquele texto, até que tu disseste que foste à casinha, e pronto, eu não tinha percebido isso, também andava aqui a procurar no telemóvel onde é que aquilo andava. Exato. Pronto, era só isso. Mas nós estamos atentos àquilo que tens explicado, atenção. Claro, mas isso também me acontece a mim. Também me acontece a mim. Acontece a todos nós, porque reparem uma coisa, para nós chegarmos a níveis de compreensão, é preciso às vezes sabermos outras coisas. E nós às vezes lemos determinadas coisas e não entendemos nada, ou compreendemos na altura, mas depois se esquece. E depois se calhar lemos umas outras coisas ou passamos por outras experiências. E quando nos dizem exatamente o mesmo, então isto é exatamente isto. Ainda hoje isso me aconteceu. E já vos vou trazer mais informação sobre o que é que me aconteceu. Alexandra. O problema também foi só recebermos a mensagem hoje no WhatsApp. Porque assim, se tivéssemos recebido... Pronto, mas assim, compreendemos que há muita coisa. Pronto. Não é estar a dizer, estás-me a perceber, né? Não estou a... Sim, não é desculpa. Só que se fosse logo mais cedo, nós tínhamos mais dias para mexer e para estudar. Mas, de qualquer das maneiras, fazes consoante o que conseguiste, claro. É assim, pronto. Depois no final falamos sobre isso. É que Ok. não, isto está a ser gravado, depois falamos no final, está bem? Okay. Pronto, então vamos fazer assim. Eu vou-vos trazer, para vos confundir ainda mais, né? Para isto ficar mesmo tudo desorientado todo, vou então trazer-vos uma nova perspectiva de abordar o estudo, que as coisas vão aparecendo no momento certo, não é? Porque eu já tinha ouvido falar sobre este método interpretativo, mas como não estava desperto para ele, aquilo passou-me e depois a coisa ficou. Então, numa última live que tive lá com o nosso amigo Jorge Elarra, né? Ele falou-me disto, e é que depois, porque nós estávamos a fazer uma palestra, e eu falei com ele assim, Jorge, então como é que a gente agora faz aqui a palestra? Porque a gente também é assim muito por inspiração, estão a ver? Fala-se disto ou fala-se daquilo, ele pensa que eu sou ele. Então, falou-me sobre isto. Mas isto eu já sabia. Porque, na verdade, aquilo que eu vou falar, vocês já sabiam, que foi exatamente daquilo que nós fizemos hoje. Mas agora ficou o quê? Ficou consciente. Agora ficou mais lúcido na minha cabeça. Porquê? Porque eu estava desperto para receber esta informação. Então vamos lá partilhar a informação. Ora, deixem-me abrir aqui. Que é forma de olhar o texto. Nós vamos... não é aqui. É aqui.
Ok, estão a ver o PowerPoint? Pronto. PARDS é uma técnica de interpretação bíblica que, no fundo, vai versar aqui com a metodologia do NEP, e depois eu vou trazer também, vou fundamentar isto, portanto, na doutrina espírita também, portanto, não se assustem. Então, o PARDS o que é? É um acróstico. O que é um acróstico? Um acróstico é o quê? O acróstico é siglas, são siglas começadas por quê? Pelas primeiras letras de uma ideia. Por exemplo, eles colocaram o quê? O PARDS, retiraram as consoantes, as vogais ou consoantes? Ganda branca. Retiraram as vogais e ficaram com as consoantes. Exato, obrigado. Portanto, retiraram as vogais e colocaram só as consoantes, ok? Portanto, um acróstico é nós fazermos uma mnemónica, na universidade é que se dizia isso, né? Uma mnemónica para, ficou pior ainda, né? Uma mnemónica para decorar algo complexo. Então, a ideia é, com as primeiras letras, construir um acróstico, pronto. Santinho. Eu disse que era para ficarem mais confusos. E diz-se assim, que descreve 4 diferentes abordagens da exegese bíblica do judaísmo rabínico. A exegese, o que é? É o estudo da Bíblia, sob a perspectiva do judaísmo rabínico. Então, o que nós estamos a visitar é uma técnica antiga do primeiro século. Eu disse que ia ficar complicado. Do primeiro século, para quê? Mas isto depois vai fazer sentido, calma. Do primeiro século eram ferramentas interpretativas das escrituras. Ok? Pronto. Há um primeiro, imaginem isto como camadas. Ou seja, uma camada mais superficial, uma outra mais profunda, outra mais profunda, até outra bastante mais profunda. Então, segundo esta interpretação rabínica, nós temos um primeiro campo de análise que é o Peshat, ok? Que é o quê? É uma análise rudimentar de um versículo ou passagem. Ou seja, é nós lermos o texto pelo texto. É nós chegarmos aqui ao Evangelho de Lucas, ao prólogo e dizermos assim: visto que muitos empreenderam a organizar uma narrativa acerca dos factos que se cumpriram entre nós. Portanto, muitas pessoas empreenderam a organizar uma narrativa, um texto, não é? Acerca dos factos que se cumpriram entre nós. Ok, pronto. É eu ter um primeiro contacto com o texto e compreender, fazer uma compreensão literal, textual, daquilo que está a ser lido. Ok? É eu ter um primeiro contacto com o texto. É eu fazer uma leitura, não é, integral do texto e compreender o que lá está escrito. Ou seja, é eu abrir o livrinho do Evangelho, do prólogo, fazer uma primeira abordagem e dizer: o que é que eu percebi daqui? Nada. Pronto. Já é um bom princípio. Não percebi nada. Muito bem. Daí já não podes passar, o que é ótimo. Só temos um caminho, que é crescer. Portanto, já estamos no nada, portanto, só pode ser adicionado alguma coisa, não é? Pronto. Então, esta é a primeira análise. Depois, temos aqui o remes, que já não é aqui uma primeira abordagem, ou seja, uma primeira interpretação superficial. É quando nós dizemos o seguinte: bem, eu não percebo nada, mas desconfio. Estão a ver? Bem, eu não percebi nada, mas como sou muito teimoso, vamos lá ver aqui o que é empreender. Olha, eu desconfio que empreender possa ser isto ou aquilo. Se calhar é assim, Jesus não veio falar sobre empreendimentos turísticos, não é? Provavelmente veio falar sobre empreendimentos espirituais, digo eu, não é?
Portanto, já que estamos a estudar o Evangelho, não estamos a falar sobre turismo, portanto, vamos relacionar sempre aquilo que nós achamos, não é? Aquilo que nós vamos sendo intuídos, e então entramos aqui num campo da suposição. Depois tem aqui o drash. O drash, que é uma terceira linha, que é uma linha portanto, de pesquisa. Ou seja, que é isto que nós fizemos. Nós primeiro subentendemos que o viés interpretativo dos versículos possam ser autoconhecimento ou construção da obra de Deus em nós, não é? Relacionando com o prólogo de Lucas. E agora vamos confirmar, através das nossas pesquisas, se é mesmo verdade. As pesquisas que nós fizemos há pouco vinham corroborar a nossa ideia primária? O que é que vocês acham? As leituras que nós fizemos vinham, de certa forma, complementar a ideia que nós já tínhamos dos primeiros 3 versículos? Sim. Sim? Então, esse vai ser a confirmação de que nós estamos no caminho certo ou não. Como é que Allan Kardec fez para dar a veracidade da informação? Várias fontes. Várias fontes. E o que é que nós andamos à procura com as referências? Em várias fontes. Em várias fontes. Então, é assim que nós vamos compreender se estamos no caminho certo interpretativo do texto ou não. Porque se não for, o que é que vai acontecer? As referências de Emmanuel e de outros espíritos vão corroborar aquilo que a gente está a dizer? Não. Não. Estão a ver? Então, vamos ter que ressignificar a interpretação. Então, esse vai ser o mote. E, no último caso, vamos ter então o SOD, que é um sentido mais místico ou metafísico, onde entra a inspiração e onde entra outro tipo de informação. Que, no nosso ponto de vista espírito, entra o quê? Entra a inspiração dos benfeitores. Então, vamos explicar um bocadinho com mais detalhe É assim, eu não tive tempo de... Se virem aqui alguns erros ortográficos assim, foi mesmo copiar e colar. Então, o primeiro passo, o pechat, literal ou superficial. Ler e compreender de forma literal. Ok? É o básico. É aquela primeira leitura onde a gente faz uma interpretação pessoal, vermos aquilo que estamos a compreender ou aquilo que não estamos a compreender. Ok? A primeira etapa é conhecer o livro, o texto, a passagem, o versículo, a expressão, a palavra. Nós, para estudarmos as coisas, temos que estudá-las, ou temos que conhecê-las. Então, esta primeira fase é de conhecermos o texto, de percebermos as vírgulas, percebermos as palavras, tentarmos aprofundar a nossa experiência com o texto, ainda sem saber absolutamente nada. Está a ver? Pronto. Diz assim, o pechat assemelha-se ao homem que vai colher o trigo, come a palha e joga fora a semente. Ou seja, quem faz uma interpretação literal do texto consegue compreender os sentidos morais? Não. Aquele que julga a essência de um homem pelos seus trajes, ou ainda a qualidade de um vinho pelo recipiente. Ou seja, de um ditado popular, é quem lê o livro pela capa. Um ateu que abra o Evangelho e esteja à procura de sincronicidade entre o texto, o que é que ele vai dizer? Epá, isto é a maior loucura que esta gente perde aqui tempo, dias e dias e dias, de uma coisa que não faz sentido nenhum. Porquê? Porque o sumo está oculto propositadamente. Aqui isto está tão bem feito que não está revelado, tem que se ir à procura. E o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a ir à procura, mas não sabemos. Mas é da lei que quem busca encontra.
E a gente não sabe, mas vai encontrar. Só que para atingirmos as pérolas, tem que haver o quê? Tem que haver um esforço. E tem para chegar a espírito puro. Não tem que haver um esforço? Então, se é aqui que está o sumo para a gente conhecer, para chegar lá. Estão a ver a proposta? Pronto, então, entender a história e os factos ocorridos. Simples assim. O que é que aconteceu? O Lucas está a escrever, né? Está a descrever o prólogo, portanto, segundo o seu entendimento, portanto, nós vamos fazendo esta leitura superficial. Ora, deixa-me ver se eu... Oi? Pronto, então, este é o Pshat, ok? Primeiro nível, interpretação literal superficial. Ver com as nossas palavras, com o nosso conhecimento de vida, com a nossa capacidade interpretativa, com o nosso conhecimento, vermos aquilo que conseguimos perceber. Isto toda a gente consegue fazer, correto? Toda a gente sabe ler, graças a Deus. Portanto, este é o primeiro passo. Segundo, remes, sentido simbólico, desconfiar. Esta é boa, eu adoro esta de desconfiar. Eu desconfio, tenho cá a minha impressão, tenho cá um dedo que me adivinha, que isto pode ser isto. Ou que esta palavra pode ser aquilo. E eu começo a quê? Começo a ir à procura, não é? De um sentido simbólico para as coisas. Eu começo a dizer assim, Teófilo. Teófilo. Será o nome de um homem? Será o nome de um cão? O que é que será isto? Já quer ver? Teófilo. Teófilo. Amigo de Deus. Amigo de Deus. Então, amigo de Deus, o que é que será isto? Amigo de Deus, Teófilo, amigo de Deus. Excelentíssimo amigo de Deus. O que é que isto quer dizer? E esperamos. Se é amigo de Deus, o que é que poderá ser amigo de Deus? Será que é eu ser amigo de Deus? Será que... Estão a ver? E são estas reflexões que a gente começa a desconfiar. Mas depois os nossos desconfiares vão requerer o quê? Confirmação. E é aí que está a beleza disto. Então, eu acho que ele está dando a entender que, portanto, isto foi retirado de uma palestra brasileira, portanto, não se admirem que isto, eu faço mesmo uma transcrição literal. Desculpem aqui o português do Brasil. Eu acho que ele está dando a entender que, portanto, é esta sensação. Eu acho que Lucas está a dar a entender que, ou que este versículo, ou que esta palavra, está a dar a entender que, ok? Então, é uma dica algórica, uma hipótese. Eu bem disse, portanto, não liguem a isto. Hipótese figurativa, ok? É nós começarmos a desconfiar que o Teófilo não é apenas Teófilo. É amigo de Deus. Que esta confirmação não é apenas um verbo confirmar. É uma questão de consciência. Estão a ver? Portanto, é estes desconfiares. Analisar a questão abstrata e figurada, ou seja, retirar os símbolos, sinais de algo maior, algo que não está explícito no texto. Portanto, isto é o segundo nível. Depois, então, está aqui um exemplo. O exemplo da semente comparada ao reino de Deus, portanto, isto é uma parábola do Cristo. Semente em hebraico também pode ser linhagem de Abraão. No começo era uma tribo que se tornou uma nação espiritual. Pronto, isto é aqui as analogias interpretativas do simbolismo de uma semente. Pronto, mas isto já é uma fase mais avançada que não é para nós aqui. Pronto. Como fazer para saber se o meu palpite está correto? Aqui é que está. Como eu desconfio disto, parece-me, não é, que isto possa querer dizer isto ou aquilo. Então vamos ver como.
entramos então no DRAS, que é a tal pesquisa, que é então a confirmação de que as nossas suspeitas possam ter algum sentido ou não. Estão a ver? Então, é um método de pesquisa criando associações. É um método que foi ensinado por Hillel, isto não liguem aqui, está aqui a gramaticais, mestre de Gamaliel. Ele diz esta frase que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, é a ideia de que nós indo buscando referências no próprio texto bíblico, conseguimos compreender aquilo que temos dificuldade, pronto. Mas isto é outra forma de ir à procura, porque o que é que nós fizemos aqui? Nós fomos às referências espíritas, correto? Nós fomos às mensagens espíritas buscar informação para nos ajudar a compreender, correto? Mas se vocês repararem, os comentários de Emmanuel dizem respeito a versículos do Evangelho. Então o que estamos aqui a falar é que este cruzamento, porque a Bíblia fala sobre os mesmos temas durante várias vezes ao longo da própria Bíblia. Estão a ver? Então a ideia é irmos buscar ideias similares, mas em passagens diferentes. Chama-se isso referências cruzadas. Ok? Pronto. Isto é outra forma. Então, este drache é no fundo aquilo que nós fizemos. Ir buscar de várias fontes, não é? De várias lições, de vários autores, informações, revelações que nos ajudem a fazer o quê? A ver se estávamos corretos na nossa interpretação. Dos nossos desconfiares. Mas isto estamos a fazer a nível individual. Mas depois todos aqui vamos fazer a nível coletivo. E vamos ver como as coisas têm que convergir para que tenhamos uma interpretação de grupo. Ok? Pronto. Isto é mesmo para vos confundir de propósito, está bem? A gente depois... Nós depois vamos colocar isto em prática. Pronto, isto aqui não vou... Pronto, qual é que era aqui a ideia? Para isto ficar assim mesmo completo, nós estamos a ir buscar prioritariamente fontes aonde? À obra e à literatura espírita, correto? Que estamos a falar do quê? Da terceira revelação, correto? Mas ainda há duas revelações, correto? O Espiritismo vem dizer coisas diferentes daquilo que Cristo disse? O que é que vocês acham? Não. E o Cristo veio negar a lei de Moisés? Não. Então a ideia é um dia que este grupo consiga ir buscar referências espíritas da terceira revelação, ir buscar referências ao Novo Testamento com a segunda revelação e ir buscar referências ao Velho Testamento da primeira revelação. E quando o grupo conseguir fazer isto, ir buscar as referências das revelações todas, vamos encontrar o quê? Vamos encontrar um nível de compreensão das escrituras e dos ensinos morais muito mais profunda. Porque para haver a vinda do Cristo, teve que haver os defeitos do povo judeu. Para que houvesse o espiritismo, teve que haver uma falência grave do cristianismo. E, portanto, tudo interdepende num grande processo evolutivo. Então nós temos que ter um grande respeito pelo Velho Testamento, um grande respeito pela segunda revelação e um grande respeito pela nossa querida doutrina espírita. Mas nós não nos podemos esquecer que estamos a compreender sobre a lei de Deus. Que onde está? Na consciência.
Então agora vamos começar por aquilo que nós conhecemos mais, que é o quê? Que é a interpretação espírita, que é aquilo que nós conhecemos melhor, temos mais acesso. Porquê? Porque é lá que está a grande parte do sumo e do nosso tipo de linguagem. Porque se nós formos trabalhar com o Velho Testamento, é uma linguagem altamente simbólica, que sem as chaves interpretativas trazidas pela doutrina espírita, nós não conseguimos aceder. Então nós estamos a capacitar-nos para mergulhar sobre o Novo Testamento e sobre o Velho Testamento. Porque quando vamos buscar esse sumo que está oculto por falta de compreensão dos espíritos que habitavam o planeta, quando Jesus disse que nos enviava o Consolador Prometido, que nos iria esclarecer todas as coisas, foram as coisas que não foram compreendidas no passado. E agora? Ai, Jesus, estamos tramados. Então, quando nós formos analisar uma passagem do Evangelho, um dia vamos fazer assim. Porque isto depois, só as obras espíritas, isto para nós depois já vai ser peanuts, estão a ver? Então isto aqui, ir aqui à Bíblia do Caminho e buscar só umas referenciazinhas. Então isto é 2 minutos. Pronto, obras espíritas já está. E depois então, mas agora mas é a segunda revelação, né? Porque também está aqui tudo com acesso. Vamos ver qual é os versículos que falam de consciência no Novo Testamento. Consciência no Novo Testamento. Olha, fala isto, fala aquilo outro. E depois, quando vamos ver a profundidade disso, e para que o verbo confirmar já fica de uma dimensão, uma coisa brusca. Eu disse que era para ficarmos confusos. Então, o ideal para fazermos um estudo minucioso do Evangelho é o quê? Por exemplo, trazer uma referência do Velho Testamento, uma dos profetas, uma do Novo Testamento, uma das cartas de Paulo, uma da obra básica da doutrina espírita e uma referência de Emmanuel, ou de Humberto Campos, ou de Alta de Souza. E aí sim, unindo as 3 revelações, vamos conseguir atingir e criar condições para termos o SOD. O que é o SOD? O SOD é o que está oculto, é o que está profundo, é o sentido espiritual do estudo do Evangelho. É a interpretação mística. É quando consegues retirar o véu daquilo que está oculto. É quando consegues ligar à inspiração celeste, à compreensão celeste. É um momento de transcendência de compreensão, onde tudo se é revelado, onde há uma compreensão macroscópica das coisas. É o véu por trás do véu, por trás do véu. E chegaremos um dia ao fundo? Não, porque Deus é infinito. Então, é um processo de autossintonia com a espiritualidade superior. Mas para chegarmos lá, a esse tipo de interpretação, a esse tipo de experiência, a esse tipo de conhecimento, ninguém chega ao SOD sem passar pelo Peshat. Ninguém, vou voltar a repetir, ninguém chega ao SOD sem passar pelo Peshat. Todos querem o SOD, mas ninguém quer o Peshat. Todos querem ter grandes experiências espirituais, mas ninguém está disposto a passar o sacrifício individual para lá chegar. Está ao alcance de todos. Eu nem sei nem estou a ver o que é que vocês estão a escrever aí no chat. Não faço ideia, espera aí. Agora é que vocês estão a dizer, agora é que ele endoidou de vez. Agora, não. Onde é que ele está? O que é que vocês estão para aí a dizer? Pronto. Então reparem que para termos esta percepção alargada
para termos esta compreensão mais profunda, porque nós não estamos a falar, reparem numa coisa, nós não estamos a falar de letras. Nós estamos a falar da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. Eu não sei quanto a vós, mas eu quero chegar ao soldo. Eu quero viver esta experiência com Deus mais profunda. Eu quero compreender, mas pelo próprio esforço. Não é dado. É por um esforço, é por uma luta. Se calhar o que nós andamos todos e as pessoas andam à procura é desta experiência mística com Deus. É de nos sentirmos completos, é de termos uma percepção de Deus em nós. E isso é possível. E isso é possível. Bom, então, onde é que isto vai casar com a doutrina espírita? Que é para vocês não dizerem que eu estou mesmo enlouqueci mesmo de vez. Mas isso era uma interpretação rabínica, mas isso é coisas dos fariseus. O que é que isso tem a ver com o espiritismo? Pronto, é uma boa pergunta que eu também a coloquei, não é? Então, mas como é que a gente agora vai relacionar isto? Então, no tempo do Cristo havia estes doutores da lei, não é? E nesses doutores da lei que tinham este método... O Cândido está estupefacto, não? Já não sei se é um homem ou uma estátua. Bom, estava a dizer que os fariseus, portanto, os doutores da lei, tinham esta forma interpretativa. E houve um grupo de rabinos que... houve um grupo de judeus que criou uma nova facção que foram os essénios. Então, o que é que os essénios faziam? Os essénios utilizavam este método do Pardes, mas de uma forma mais calma. Ou seja, eles, em vez de estudarem passagens ou versículos, o que é que eles faziam? Dentro dos versículos, porque na antiguidade não havia a divisão por versículos, era tudo texto corrido, só passado muito tempo é que os versículos foram feitos, mas eles estudavam palavra a palavra. Estudavam palavra a palavra. Mas na obra espírita, no livro 50 anos depois, está lá a referência a um espírito chamado Nestório. E esse Nestório, que aprendeu com João Evangelista, não é com João Evangelista, é com Policarpo de Esmina, que é uma personagem desse livro, que aprendeu com João Evangelista e que o João Evangelista aprendeu com esses essénios. Quem é que é esse espírito Nestório? É o nosso querido amigo Emmanuel. Emmanuel, que depois vai reencarnar anos mais tarde, no século XVIII, em Espanha, que vai ser o tutor do espírito Alcione, que faz a referência que lá quando eu estava em Espanha, não raras vezes, apenas um versículo dava-nos para várias noites de estudo. Em 1945, na psicografia de Chico Xavier, lança-se um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre uma proposta interpretativa de estudo dos versículos. Quem é o coordenador dessa obra? Emmanuel. Em 1957, um espírito lúcido chamado Honório Onofre Abreu cria um centro espírita no Brasil chamado Centro Espírita Emmanuel. Ele começa a perceber que na psicografia de Francisco Cândido Xavier havia estes comentários deste espírito Emmanuel ao Novo Testamento. E o que é que ele fez? Sob inspiração do alto, começou então a fazer estudos interpretativos da doutrina espírita à luz, do Evangelho, à luz da doutrina espírita.
É aí onde nasce o estudo miudinho, que na verdade não é um estudo miudinho criado por Honório Onofre Abreu. É um estudo miudinho que vem lá dos essênios e que ao longo do tempo e da história foi palpitando ao longo da história da humanidade para chegar o quê? Para chegar a um novo tempo. Um novo tempo para a doutrina espírita e um novo tempo para o mundo. Porque isto já estava profetizado antigamente. Já estou a entrar aqui numa percepção individual. Mas eu creio muito nisto. Então, esse trabalho criado por Honório Onofre Abreu vai dar aqui a ideia para o mundo regenerado. Porque até aqui a doutrina espírita fundamentou-se muito na fenomenologia mediúnica. E agora são chegados os tempos para que haja um mundo regenerado. É sobretudo necessário uma moral. E é necessário que os espíritas utilizem o conhecimento trazido pelos Espíritos do Senhor e utilizá-los para a reforma íntima tão necessária e tão falada. Então, isto significa que os fenómenos mediúnicos foram muito importantes e muito relevantes para nos trazer até aqui. Mas agora o mundo mudou. E o mundo necessita de moral. E nós só conseguimos entender a moral estudando Jesus com os elementos trazidos pelos Espíritos do Senhor. Então nós estamos numa nova era. E a nova era que foi profetizada pelo Cristo no sermão profético, onde ele diz que a terra será regenerada quando o Evangelho estiver no coração humano. Que haverá guerras, haverá discussões, muitos sofrerão, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então a vinda do Cristo não é apenas uma vinda física, é a vinda da sua moral para o coração humano. E é isso, dessa falange que nós fazemos parte. De pessoas que assumiram compromissos através de se melhorarem para deixarem o mundo melhor. Então, olhem, querem o SOT? Então tem que passar pelo Pshat, pelo Remés, pelo Drash, para atingirmos outros níveis. Quem é que quer fazer a prece de encerramento? Está tudo doido. Vamos lá, posso fazer eu? Vamos lá. Deixem-me só colocar aqui uma musiquinha, que isto merece aqui. Eu depois faço a vibração para a Cris e para a Sara Freitas, que está doentinha. Vamos lá. Fechas aqui o trabalho e depois fazemos então uma vibração. Posso? Podes. Então, vamos aqui neste fecho de estudo, engrandecidos, porque este estudo é um estudo que nos une, mas é um estudo que nos une com o coração cheio de amor, de boa disposição, de fraternidade, de união, e que este estudo possa enraizar-se em cada um de nós e sem medo, sem preconceitos, possamos dar o passo, possamos ter a força e a coragem para nos entregarmos de corpo e alma ao estudo, porque é o estudo de nós mesmos que nos vem trazer esta melhoria íntima que nos propusemos antes de reencarnarmos. Então, agradecemos aos benfeitores amigos e a todos aqueles que concorreram para que este estudo fosse possível. Agradecemos a Deus esta oportunidade, agradecemos a Jesus o seu exemplo e a sua conduta que ficou para a história e para a história dos nossos corações, para que nós possamos replicar
das nossas vidas e que possamos assim então também ser um mote para que outros possam replicar estes nossos exemplos, que possamos ser exemplo também nas nossas vidas para outros. E assim, com gratidão, com muito amor no coração e unidos pelo amor, vamos dar por encerrado este estudo do NEP. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fernanda. Assim seja, meninos. Boa noite. Boa noite. Vamos então fazer aqui a nossa vibração pela Cris e pela Sara Freitas. A Cris foi e é a nossa madrinha aqui do nosso NEP, portanto ela tem estado adiantada também com Covid e tem estado assim mais fragilizada. Então, que ela possa receber também aqui vou fechar aqui a nossa gravação.